Ok. Então, vamos começar hoje com o nosso estudo número 4 do Manual de Sobrevivência. São os estudos baseados no Sermão do Monte. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus e hoje nós vamos fazer 3 módulos. 1, 2, 3, 4 módulos, tá? E eu acho que vai dar. Se não der, a gente deixa outro para o próximo. Eu acho assim que é muito legal. Então, vamos lá. Em Mateus 5, 27 a 32... Jesus, ele começa a falar do adultério, né? Então, a primeira pergunta, vamos primeiro tentar lembrar os 10 mandamentos. Nós já estudamos os 10 mandamentos lá quando a gente estava estudando o Evangelho de João. Nós já estudamos os 10 mandamentos e tinha lá especificado cada um dos mandamentos. E o do adultério é muito interessante, porque quando você fala de adultério, se pensa somente em relações sexuais ilícitas, tá? Mas o adultério é você tornar impuro qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente ouve, no Brasil principalmente, a gente ouve a história de gasolina adulterada, né? Que é gasolina misturada. Você ouve falar em leite. Quem mora em zona rural, produtora de leite, sabe que tem aquelas carroças com os latões de leite e os caras vão vendendo leite. Gente, você não tem noção das coisas que eles misturam no leite. Eles estão adulterando o leite. Então, o adultério é o quê? Tornar impuro, tá? Então, o que é adulterar? A primeira pergunta, o que é adulterar? Adulterar é tornar impuro. E a outra pergunta, adultério se resume apenas a relacionamentos extraconjugais? Não. Então, adulterar é o quê? É qualquer coisa. Você pode adulterar o peso, você pode adulterar a qualidade de um produto, você pode tornar qualquer coisa impura, tá? Então, aí assim, é muito mais fácil nós que somos casados falar assim, mas eu nunca saí com ninguém, não tenho um caso. Pois é, mas você faz brigadeiro para fora, em vez de você colocar só leite condensado e chocolate, você taca a farinha de trigo e maisena lá no meio, né? E fala que o seu brigadeiro é bom. Você adulterou o brigadeiro. Então, você vê que os mandamentos de Jesus pegou os 10 mandamentos e ele desdobrou de uma forma muito mais ampla. Então, eu sempre digo que a Bíblia foi escrita assim, do prático para o teórico. Então, primeiro foi a coisa simples e depois, com o Novo Testamento, com Jesus, ele veio aperfeiçoar e aprofundar. Então, veja bem, quando você adultera alguma coisa, você está desobedecendo uma das leis. Mas muitas vezes, você ainda não chegou a vias de fato, tá? Porque você tem o limite, você acha que não pode, mas você fica imaginando aquilo na cabeça, né? Então, a segunda pergunta diz assim, aonde que começa o pecado? O pecado começa na sua intenção, tá? Então, é assim, por exemplo, vamos falar do clássico, né? Do adultério de interpessoal. Então, o que acontece? Ninguém vai estar andando na rua com você, bater no seu ombro e falar assim, e aí, vamos adulterar ali, depois a gente volta. Nunca é assim. Sempre é uma situação que vai acontecendo, você vai dando asas à sua imaginação, você vai bolando como você pode fazer e até chegar a vias de fato. Esse processo já é pecado, o que Jesus disse já é pecado. Então, isso eu estou falando de casal, tá? Relação extraconjugal. Mas vamos falar da história do brigadeiro, por exemplo. Eu preciso ganhar mais dinheiro, então, em vez de eu subir o preço, eu faço o quê? Eu saboto a minha receita, tá? Então, nós vemos que uma vez eu fui pegar uma receita de uma receita alemã e tinha lá farinha de trigo, tinha que ser assim, farinha de trigo pura, sem farinha de rosca. Eu falei, mas farinha de trigo tem farinha de rosca? Aí é que eu fui descobrir que a maior parte da farinha de trigo, ela é impura, ela não é pura, ela tem farinha de rosca junto. E café tem grão de milho moído no meio. Eu não sabia que para aumentar o volume, diz que o grão de milho seco, ele não dá sabor. Então, moe o milho junto e mistura no pote de café. Então, quando que começa o pecado? Todo pecado começa aqui, no campo da mente. Porque a nossa mente não tem limite. A nossa mente é muito ampla. Então, do mesmo jeito que você usa a sua mente para maquinar o mal,
Você pode usar sua mente para maquinar o bem. Então é assim, mas veio um pensamento na minha cabeça. O que você vai fazer com o pensamento? Você não tem culpa, eu sempre digo isso, eu acho muito legal. Você não tem culpa do passarinho sentar na sua cabeça. Você não pode deixar ele fazer ninho. Então o que acontece? Vem o pensamento, você tem que rechaçar. Você não pode concordar e ficar alimentando esse pensamento, usando a sua credibilidade. Mas eu não estou fazendo nada. Jesus diz que você já está pecando quando você está pensando. Então, o que Jesus fala? No 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, na sua imaginação, quando você já monta um esquema para tornar algo impuro, você já está pecando. Então, é muito mais pesado, é muito mais sério do que o do Velho Testamento, entendeu? Então, e aí, o que acontece? A terceira pergunta, tá? Qual versículo que pode ser resumido em cortar o mal pela raiz? Gente, esse negócio é muito louco, porque diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, isso aqui, Jesus está dando um exemplo. Vamos adaptar aqui, tá? Se você sabe que você vai num lugar onde a sua santidade e a sua pureza vai ser ameaçado, não vá. Aqui Jesus é bem trágico, manda se arrancar o olho fora. E aí vem aquela história, se você se sente tentado a roubar, corta a mão fora, tá? Então é assim, é cortar o mal pela raiz. Então cada um sabe onde tem a sua debilidade. Não vamos ser hipócritas. Você sabe qual é o seu pecado e você sabe qual é a sua fraqueza. Então, aí a gente vê Jó. Gente, um texto que fala de Jó, quando descreve Jó, fala que ele era correto, perfeito, mas o grande barato diz o seguinte: ele se desviava do mal. E muitas vezes nós damos sopa para o azar. A gente brinca com o pecado. Eu tô lá, mas eu não vou me contaminar. Não se esqueça que as coisas respingam. Então, o que acontece? Se você está num ambiente que vai te proporcionar, fuja de lá. Fuja de lá. É preferível você não ir numa festa, você trocar uma festa para ver um filme na televisão, você não participar de uma conversa, sabe? É muito melhor do que você permitir que se corrompa. Por quê? A nossa natureza é má. Então, como o pecado começa no campo da mente, se você está susceptível, então é assim, escolhe os programas que você vai assistir. Então, se você fica assistindo um programa que vai te levar até pensamentos pecaminosos, corta isso, tá? Não, mas eu posso ver porque eu posso tudo. O diabo teve a cara de pau de tentar Jesus. Você acha que você é melhor que ele, tá? Se ele teve a cara de pau de bater de frente com o Filho de Deus, você acha que você é quem na fila do pão? Entendeu? Então, não se sinta forte, não se sinta imbatível. Faça como Jó. Jó se desviava do mal. Então, quando a gente vê que o negócio tá perigando, sai fora. E aí, eu tô falando, aqui o texto fala de adultério, mas eu vou falar até de uma coisa. Você sabe que tem uma rodinha onde o pessoal só fala mal, uma fala mal da outra. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Poluir. Lembra que nós falamos sobre o capacete? Nós falamos no domingo. Você está poluindo, você está deixando entrar o quê pelos seus ouvidos para contaminar a sua mente? O pecado começa dentro da sua cabeça. Tá? E Jesus diz que começou na imaginação, já pecou. Então você vai dar sopa pós-ar, você vai ficar lendo coisas que não deve, você vai ficar assistindo programas que não deve, você vai ficar frequentando lugares que não deve. Então, quando fala, mas eu tenho que viver no mundo. Jesus disse que você foi para viver no mundo, mas ser livre do mal. Então todas as coisas são lícitas, mas nem tudo te convém. Então você pode ir para qualquer lugar, porque você é livre no Senhor Jesus. Mas isso é bom para você? Isso é bom para você? Você sabe, você tem certeza que você vai continuar se mantendo puro e íntegro em qualquer ambiente? Tá? Então, nós estamos falando de adultério e agora nós estamos falando de coisas mais sérias, que é de repente uma rodinha de fofoca. Não existe pecadinho e pecadão.
tá? Então, se eu pego e falo mal da vida de uma pessoa, mesmo, né? Se eu entro numa rodinha de fofoca, e aí vem aquela história dos 10 mandamentos que fala o falso testemunho, aí eu contar alguma coisa que eu não vi, que eu não sei, que eu não testemunhei, isso é pecado, com o mesmo peso, porque não existe pecadinho e pecadão. Então, eu vou alimentar a minha mente, alimentar, dar munição, sabe, para ficar estocado, a qualquer hora você vai pecar. Você vai pecar. E aí? Tá? Ai, eu caí. Então eu conheço um rapaz que ele usa droga. Aí ele fala assim, aí de vez em quando ele tá bom. Aí ele tá bom, aí ele cai e ele fala assim, não, mas eu saí com meus amigos, eles estão usando, não dá 2 dias. Não dá 2 dias, vai de novo. Então tem que se desviar do mal. E cada um sabe onde é a sua fraqueza. Tá? Se é bebida, se é pensamento impuro, se é rodinha de fofoca, se é, sei lá, cada um sabe, tá? E eu vou contar um negócio para vocês, o diabo sabe mais ainda, tá bom? E ele vai te tentar naquilo que você é frágil. Então, cada um tem a sua área. Cada um tem a sua área, porque de repente eu sou fraca numa área, você é na outra. Então, as propostas, as armadilhas para eu cair vai ser diferente da sua. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que você, entendeu? Tá todo mundo no mesmo barco. Hello? Então, o que que acontece? Temos que ter essa certeza que o pecado começa na imaginação, tá? E tem a outra pergunta que até eu vou explicar um negócio muito louco aqui, que principalmente dentro das igrejas a gente não tem bem definido isso, que é sobre o divórcio. Então, o que aconteceu? Eu tenho que explicar o que acontecia na cultura dessa época, para depois ver por que Jesus fala do divórcio. Naquela época, sabe que mulher não tinha direito a nada, né? Eram os homens que tomavam conta, que eles praticamente compravam as mulheres. E eles, o que acontece? As mulheres eram descartáveis. Então, por exemplo, você queimou o feijão e tem uma mais bonitinha ali, ele podia largar você e pegar outra, tá? Então, o que acontece? Quando o marido te abandona, e era por motivos idiotas, era de crueldade mesmo, entendeu? Então ele dizia, tem a lista lá das coisas que davam, né? A lei dizia que amparavam essa decisão. Mas era tudo coisa imbecil, tá? Tinha o adultério, tinha essas coisas, mas tinha assim, não é boa dona de casa, sei lá, não toma banho, não sei. Mas aí o que acontece? Ele dizia isso, alegava qualquer coisa para poder abandonar a mulher e arrumar outra. Isso era lícito na cultura. Só que a mulher que ela era abandonada, ela ainda era casada. Então ela não poderia ter um novo relacionamento porque ela era casada. E quem é casado e tem um outro relacionamento é adúltera, certo? Então, o que Jesus fala aqui? Eu também te digo, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Então, ele está falando assim, seja homem, acha abandone a mulher que você pegou por algum motivo justo e se você está abandonando, dê carta de divórcio para ela ter liberdade de repente ter um novo casamento, de reconstruir a sua vida, porque era permitido assim, contanto que o marido desse a carta de divórcio. Então Jesus está falando, claro, que Jesus não está aqui defendendo o divórcio, mas ele está protegendo a mulher dessa lei que era cruel da época, tá? Então, o que acontece? E eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, tá? Qualquer que repudiar, ele está expondo a mulher a ser adúltera. Então, olha como a lei era machista e cruel com as mulheres, tá? E Jesus, como sempre, ele vem para resgatar e defender a situação da mulher, tá? Então, é assim, era uma coisa tão absurda e Jesus veio há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, ele veio para botar ordem na casa. Então, o que ele fala? Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, ele já está colocando homem na jogada também. Então, entendeu bem por que Jesus disse? Não é que Jesus está apoiando o divórcio. Ele está dizendo que, tanto que fala, de acordo com a dureza do vosso coração, tá? Ele fala num texto mais para frente. O que acontece? A lei era cruel, as mulheres eram descartadas, tá? Certo? Então, o que ele está falando? Não repudia sua mulher sem motivo justo. Tá? Que a única
coisa que ele poderia dar a carta, né? Por causa de adultério, né? Relação sexual ilícita. Então, o que é que ele está falando? Se você repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. Tá? Para dar um pouco de dignidade para ela, para você não descartar ela simplesmente porque você trocou uma de 40 por uma de 20, que era isso que acontecia na época, ok? Bem explicado esse texto? Então, quando alguém pergunta, Jesus aqui está defendendo o divórcio? Não, ele não está defendendo o divórcio, ele está colocando ordem na casa, porque era uma baderna, tá bom? Aí nós vamos ver depois a pergunta número 5, já estamos no segundo bloco, que é o Mateus 5, de 33 a 37, e diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, a pergunta 5 é o seguinte: qual é o perigo do juramento? Tá? Jurou? Tem que cumprir. É a mesma coisa que fazer voto. Só que aqui Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, isso quer dizer o quê? Não jure, porque você não tem domínio sobre nenhuma dessas coisas. E é assim, eu não sei em outras culturas, mas no Brasil a gente ouve muito, juro por Deus. Quem é você para colocar o nome de Deus num juramento que você está fazendo? Tá? Então, Jesus está falando, não jure. Então, eu sempre brincava quando eu era adolescente, a gente não pode jurar, então eu prometo forte. Eu vou fazer tal coisa, ok, não jure. Né? E eu aprendi um negócio muito louco com meu marido, que é o seguinte: você tem certeza que você vai fazer, não sei o quê, mas nunca garanto que pode mudar. Eu falo assim, se for possível, eu vou. Tá? Porque se você está se comprometendo, você está dando uma palavra, e jurar no nome de alguém, piorou. Você não pode jurar pela sua cabeça, porque você não tem domínio sobre o seu corpo. Você não pode jurar pelo céu, não pode jurar pela terra, não pode jurar por nada. Então, não jure. Não jure, tá? Então, esse negócio, jura pra mim tal coisa. Não, eu não posso jurar. Eu posso prometer, ou você confia na minha palavra ou não, tá? Então, muitas vezes nós vamos ser colocados em situações que a gente tem que se posicionar. E é muito mais fácil você falar, tá bom, eu juro, acabou a situação agora. E como é que ficou a sua parte com a lei do Senhor? Não pode jurar, foi Jesus que falou, ok? E aí, no verso, a pergunta 7, no versículo 37, diz o seguinte: como definir uma firmeza de caráter? E a resposta é o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você tem caráter, você não precisa justificar a sua resposta. Certo? Então, o que aconteceu? É isso? É. Mas você jura? Eu estou falando que é. Agora, se você está sempre mentindo, a sua palavra vai ser colocada em dúvida. E mentir é pecado. Entendeu? Então, o que acontece? Tenha um caráter de acordo com o caráter de Cristo. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Não precisa justificar, não precisa de adendos, tá? Então, se você tem uma personalidade firme, correta, a sua palavra vai ser... vai ter credibilidade, entendeu? Então, o juramento, acho que está bem definido isso aí, né? Questão do adultério e questão do juramento. E aí, nós vamos para o terceiro bloco, que é o 5, de 38 a 42. Esse texto é muito louco, porque fala da vingança. Ouvistes o que foi dito? Que isso é na lei do judeu. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, tá? Não resistais ao perverso. Mas qualquer um que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira a túnica, deixando também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas a quem deseja que lhe empreste. O que é isso aqui? Tá? A vingança é um troço muito louco, porque, lógico que nós sabemos que esse sentimento não vem do Senhor, tá? Então, o que acontece? Qual é o benefício da vingança? Nenhum.
É apenas satisfação do seu ego. E quando você está embaixo da graça do Senhor, embaixo do comportamento, tá? Dominado pelo Espírito, quem é prioridade na sua vida é o Senhor, não é você. Então, quem deseja vingança, tá? O que é? Na verdade, ele está querendo glória para si mesmo. Ele quer justificar, ele quer uma recompensa porque ele foi ultrajado. Tem pessoa que foi mais ultrajada aqui na terra do que o próprio Jesus? Jesus podia ter mandado fulminar todo mundo a qualquer hora da vida dele e ele não fez isso. Se Jesus não fez isso, quem é você para querer se vingar do outro, tá? Então, qual é o benefício da vingança? Nenhum. Nenhum. Porque quando você está com desejo de vingança, o que acontece? É você o prejudicado, a pessoa nem sabe. E a vingança é uma coisa que vai comendo você por dentro. Então, é um sentimento que vai te destruindo. Então, você só pensa naquilo, só pensa naquilo. Aquilo vai originar um ódio, vai originar uma raiva. Você vai ficar arquitetando planos. Então, nós voltamos a outro texto, no começo do nosso estudo, não matarás. Não matarás. Então, o fulano fez isso para mim, então eu quero que ele se ferre, eu quero que ele morra, eu quero... Peraí, quem é você para poder determinar o futuro de uma pessoa? De quem é a vingança? A guerra é do Senhor. A vingança pertence somente a Ele. Deixa que Ele faça a justiça na sua vida. Não vá tentar fazer com as próprias mãos. Então, tem duas expressões, isso está no 9, que diz o seguinte, qual é a expressão que você acha mais correta, né? A vingança é um prato que se come frio ou vingança é um veneno que você toma para o outro morrer? Enquanto você está com desejo de vingança, quem está morrendo é você. Quem está envelhecendo os seus ossos é você. Quem está se prejudicando é você, porque você está cultivando um ódio dentro de si, tá? Então, quem é que se beneficia? Ninguém. Ninguém. Então, deixa a vingança para lá. É o Senhor, você não é cuidado pelo Senhor? Ou você foi humilhado, você foi ultrajado? Deixa que Ele resolva isso aí. Deixa que Ele entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas não fique gastando o seu tempo, a sua energia em prejudicar aquele que te prejudicou. E aí, o que acontece? Qual que é a diferença e a intensidade? Por quê? Porque, olha só que legal isso aqui. Por que Jesus diz que nós temos que agir de uma maneira diferente do que diz da lei? Porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Essa nova criatura é o quê? Nós temos o DNA do Pai, certo? O que Jesus fez com as pessoas que estavam injuriando e maltratando ele? Ele morreu pelos caras. Ele morreu por aqueles homens que crucificaram ele. Ele morreu pelos judeus que estavam crucificando, ele morreu por causa dos soldados, ele morreu por causa de Pilatos, ele morreu por causa de todo mundo. E mesmo assim, sabe? E ele foi até a morte. Então, o que acontece? Aí, nós vamos ver aqui no versículo do amor, né? Que vai resumir, nós vamos terminar o capítulo 5, que vai resumir toda essa parte aqui. Então, o que é? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, isso era a lei de Moisés, e Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Foi isso que Jesus fez. Não sei se você lembra, quando Jesus estava lá na cruz, apanhando, que não... Gente, eu amei o filme do Mel Gibson, porque desde que eu nasci, eu via filme da Paixão de Cristo, aquele cara louro, de olho azul, cabelo cacheadinho, na cruz, com uma coroa de espinho e 3 gotinhas de sangue na testa, tá? E você acha que era assim. O filme do Mel Gibson mostrou, deu eu creio que foi muito pior do que foi retratado ali, mas Jesus apanhou pra caramba, ele sofreu muito, ele estava lá destruído, e o que ele falou na oração dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é o DNA de Deus. Isso é o DNA de Cristo. Então, você é capaz de orar por alguém que pisou na bola com você? Sabe, você vai pegar... Então, tem uma expressão, um ditado que a gente ouve por aí, que é muito assim, né? Olho por olho, né? Já o mundo tá inteiro cego, né? Porque se você for tentar
a se vingar de todo mundo, então como é que vai ficar? E aqui o Jesus está terminando esse bloco do Sermão do Monte dizendo o seguinte: o amor tem que superar tudo. O amor tem que superar tudo. Então, ele fala: eu vos digo que você tem que amar os seus inimigos, orar pelos que você pede, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, se você quer ser reconhecido como filho de Deus, você tem que orar até pelos seus inimigos. Porque você tem que saber que a nossa luta não é contra a carne, como é contra o sangue. A nossa luta, nós estudamos semana passada, é contra os principados e as hostes, tá? Então, o que acontece? Se você tiver... Isso não quer dizer que é para você ficar indo atrás de quem está te prejudicando. Não, mas você não pode odiar. Ame essa pessoa. E amar é diferente de gostar, tá? Gostar é convidar para vir na casa junto. Amar é não querer o mal dessa pessoa. A Bíblia não diz que você é obrigado a gostar de todo mundo. Isso já é um alívio. Então, é o seguinte, alguém me fez um mal, eu não quero que ele se ferre, eu quero que ele não sofra consequência, eu quero que ele seja alcançado pelo amor de Cristo, eu quero que ele se regenere, eu quero que ele seja feliz e que ele alcance a salvação. Mas isso não quer dizer que eu vou convidar ele para jantar na minha casa, entendeu? Você tem esse direito. Jesus nos dá esse direito. Você tem que amá-lo. Então, amar a todas as pessoas. Eu tenho parentes de vocês, eu posso amar o parente de vocês sem saber quem é. Eu me preocupo, eu oro por eles e tudo bem. Chamar para vir para minha casa são só as pessoas que você convive, que você gosta, entendeu a diferença? Mas você tem que amar. Você tem que não querer o mal do outro. Mas a pessoa só te ferrou? Então, chega, Senhor, o Senhor que resolve isso aí. Toma nas suas mãos. Que nem Paulo fala, né? Na carta aos Coríntios, tinha um cara lá fazendo uma bagunça na igreja, o que ele fala? Né? Entrega para o Senhor que vai receber. Não é você que tem que vingar. Não é você que tem que justificar. Você não recebeu essa incumbência. Graças a Deus, né? Que não cabe a nós. Então, aí o que ele fala? Você quer parecer com Jesus? Você quer parecer ter o DNA de Cristo? Então, ame os seus amigos, os seus inimigos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Você quer ser igual a todo mundo? Tá? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ah, mas eu nunca vou ser perfeito. Ok, vai tentando. Vai tentando, porque nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados. Nós não somos santos, nós somos santificados. Nós não somos justos, nós somos justificados. Através de quê? De Cristo que nos amou. Então, o nosso caráter não pode ser alterado pela atitude do outro. Certo? Então, aí é que nós vamos ver a história da vingança, né? Da vingança e do amor. Então é o seguinte, eu não posso deixar, o meu caráter tem que ser moldado pela palavra do Senhor. Eu não posso deixar que a atitude de alguma pessoa transforme o meu caráter. Então você é uma pessoa frágil, de princípios frágeis. Então aí é que vai identificar quem é realmente o filho de Deus, certo? Então, vamos lembrar, o nosso caráter não pode ser alterado pela atitude do outro. Não permita que o lixo do outro mude o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Se você é bom, não importa com quem, você tem que amar o próximo. Uma pessoa que é boa, ela é boa com todo mundo. Uma pessoa que ama todo mundo. Porque quando o amor vem do Senhor, tá? Isso não quer dizer que você tem que ficar vivendo junto, tá bom? Então, você não pode usar a justiça dos homens. Aqui Jesus está falando, você tem que usar a justiça de Deus. Devemos sempre tentar nos assemelhar a Jesus, com seu amor incondicional. Tudo isso aqui Jesus está falando. Treina, vai testando, vai treinando para moldar o seu caráter de acordo com o que ele fez por nós. É isso que Jesus está dizendo hoje. Então, é fácil? Ninguém diz que é fácil, mas só que ele diz o seguinte, eu estou com vocês para ajudar. Então, isso é o grande barato. Então, o que nós vimos hoje, tá? Recordar que o adulterar é tornar impuro, certo? O pecado começa na cabeça, começa no campo da mente, no campo das ideias, e quando começa no campo das ideias já é pecado, certo?
explicamos sobre o divórcio. Jesus não defende o divórcio, ele está dando liberdade para as mulheres, que nós não devemos julgar sobre hipótese nenhuma, tá? A vingança é um sentimento que corrói a nós mesmos, não vai prejudicar o outro, só prejudica a nós mesmos, e é do Senhor, é a guerra, tá? E o último, nós temos que amar o próximo incondicionalmente, independente da atitude do próximo. Então, você tem que moldar o seu caráter, a sua conduta de acordo com o seu relacionamento com o Senhor, não o seu relacionamento com o próximo, tá? Então, isso é uma firmeza de caráter, é você conseguir manter-se na linha, mesmo embora as adversidades. Então, parece muita informação, mas eu acho que assim, é pra gente botar em prática e a gente ver se a gente consegue mesmo, tá? Então, é assim, eu digo que esse texto, esse estudo é o manual de sobrevivência, porque realmente são coisas para você colocar em prática no dia hoje. Ah, mas eu não consigo botar tudo hoje. Cada dia você está estudando, está entrando na sua cabeça. Cada circunstância você vai lembrando. Nossa, então, eu preciso mudar isso. E a nossa vida é um eterno crescer. É um eterno crescer. E cada dia nós vamos tirando as coisas, nós vamos nos limpando até nós chegarmos à estatura perfeita. E às vezes nós não vamos conseguir. Jesus vai voltar antes, que eu tô achando que ele vai voltar antes, entendeu? E ele vai nos resgatar do jeito que nós estamos mesmo, né? Aí o que faltar, ele limpa. Tá bom, meninas? Então, vamos gravar, foi esses 4 blocos, eu acho que está bem certinho na nossa cabeça, bem esclarecido, tá? Qualquer dúvida pode perguntar depois e a gente vai tentar, nem que a gente tenha que fazer uma outra aula só para responder isso aí, tá? Quem está aqui ao vivo, quem está vendo depois online, quem vai ver depois, né? Pode mandar a pergunta e nós estamos aqui para estudar e nós estamos estudando juntas, tá bom?